chegou, está lá com café na mão. Vamos lá. Susana, só rapidinho aqui, você falou que está procurando um lugar. Você conhece a Casa da Glória, filho. lá na ladeira da Deixa eu Glória? só tirar o som aqui. Não, um lugar Não bacana conheço. também. E lá eu acho que É, tem para fazer esse tipo Ai, de coisa. peraí. na verdade, são encontros, não seriam as oficinas, entendeu? Mas são. Eu queria um lugar para encontrar ao vivo e a cores com todos. Sinto falta? Tá. Gente, então, olha só. Vamos lá? Põe para gravar, Tati? Né? Já pode ir? Aqui, ó. A Thaís dizendo, para mim é perfeito, os encontros são perfeitos e que podem ser ao vivo. Quem sabe os encontros possam ser ao vivo e online. Podia, né, ver o dia que a gente tiver um sistema assim, bem sofisticado. Vamos ver, vamos pesquisar, quem sabe, né, gente? Então, boa tarde a todos. Faz de conta que não falamos tudo que falamos antes, tá? E queria dar as boas-vindas para vocês nessa quinta-feira chuvosa, né? Na nossa janela literária. A nossa janela literária hoje tem uma presença ilustríssima, e é essa escritora incrível. Não é proselitismo, não. Ela sabe que eu admiro a autora Cláudia Lage. E claro, a Cláudia, além da escritora que ela é nossa mestra aqui nos nossos cursos da estação, né? Nossa decana, né? Das oficinas do conto, do romance, e nossa saudade. parceira. E ela nos deu de presente essa janela literária. A Cláudia, vocês já conhecem, mas não custa, para quem ainda não teve contato com a literatura da Cláudia. A Cláudia é contista, romancista, roteirista, autora, né, de alguns livros, importantes livros, entre eles o romance Mundos de Eufrásia, A Pequena Morte e Outras naturezas. Outras Naturezas. Sabe que eu ia falar sustos, olha só, mas não deixa de ser, né? Uma boa E Outras sugestão. Naturezas. Cláudia lançou há pouco, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, já premiadíssimo já, O Corpo Interminável, que é um romance cujo fundo, né, ela sempre tem essa coisa de pegar a história do país e nos apresentar por uma ótica ficcional importantíssima para nós. No caso do Corpo Interminável, são os nossos anos de chumbo que estão por trás de tudo aquilo tudo aquilo que eu falo é tudo que acontece por trás de todas as narrativas que compõem o Corpo Interminável. São muitas narrativas numa só. Então, eu queria, assim, primeiro agradecer a Cláudia por esse presente que ela dá para a estação, né, para a nossa janela literária, e passar a palavra para ela agora, para a gente fazer aquela, digamos assim, aquela leitura, e ela vai conduzir muito melhor que eu. Depois a gente conversa e abre, e vai ser uma conversa sobre esse livro, que é um belíssimo livro. Cláudia, com você, querida. Obrigada. Querida, obrigada. Eu agradeço muito, sempre agradeço a nossa companhia, né? Com você, com a estação, a Tati, e são muitos anos, né, de parceria, de conversas, e eu fico muito feliz de ter passado esse tempo, né? Quando eu comecei na estação, eu tinha escrito A Pequena Morte, né? Então eu passei esse tempo todo de processo da escrita do Mundo de Eufrásia, do Labirinto e do Corpo Interminável, sendo acompanhada, né, por vocês
e também pelo pessoal da estação com os cursos. Então, sou muito grata mesmo, mas sempre foi e continua sendo, espero que a gente continue, ou presencial ou online, uma experiência muito rica para mim, de muita troca, sabe? De muito amor à literatura mesmo, e à leitura. E, enfim, boa noite a todos, agradeço a presença de todo mundo, espero que vocês curtam e podem perguntar o que vocês quiserem sobre o processo criativo e sobre o romance, enfim, acho que é um momento, a partir da leitura, muito bom para a gente conversar. Sobre a leitura, eu escolhi o início do livro, que eu acho que o primeiro capítulo ele é um capítulo sempre que diz bastante sobre o romance, né? O romance é dividido em 3 partes e se der tempo, eu pretendo ler pelo menos um pouco de cada uma, para vocês perceberem a diferença. Suzana, você acha legal fazer um breve resumo do romance antes? Acho ótimo. Eu sempre peço que você fale de um modo, né, geral, para as pessoas terem noção, antes de apresentar, né, o trecho. É importante para localizar e as pessoas compreenderem, né, as razões da escolha. Tá. Então, o romance ele é composto, ele tem uma estrutura fragmentada. Tá dando eco ou alguém está com o microfone? É o microfone, pode seguir, Claudinha, já veio aqui. Digamos assim, que a história que é o fio condutor é uma história de um casal, né? O Daniel, ele busca recuperar algum vestígio da história da mãe, que foi uma guerrilheira desaparecida na ditadura dos anos 70, no Brasil. E nesse caminho ele conhece numa biblioteca a Melina, que também é uma jovem, eles nesse final de juventude, 40 anos, né, início dos 40, que ainda é um pouco, agora ainda permanece a juventude mais madura, e ela também busca informações sobre a ditadura nos livros, mas por um motivo contrário, oposto ao dele, porque ela vai descobrindo que a família dela, que ela considerava que era neutra, né, aquela história do neutro, na verdade foi, de certa forma não, foi cúmplice da repressão. E o livro vai desvendando isso. Qual é a atuação da família dela nesse contexto da ditadura. E os dois vão se sentindo cada vez mais desamparados diante das revelações que vão aparecendo. Nesse meio do caminho, tem a possibilidade de eles terem um filho, então isso tudo vai jogando uma questão para o futuro, né? O futuro deles dois, um filho é o futuro, é possível um filho, é possível uma família, é possível um país. Essas coisas vão sendo discutidas, lançadas no livro. Com isso que eu falei é entrecortado por outras narrativas, que são as narrativas de mulheres, de guerrilheiras anônimas, que vão cortando a narrativa do Daniel e da Melina, criando certo espelhamento nessa narrativa. E são trechos das mulheres, alguns trechos mais longos, como se fosse um pequeno conto das mulheres na clandestinidade, das mulheres na luta, das mulheres planejando uma ação, ou então na prisão, grávidas, sendo presas em diversos contextos relacionados à guerrilha. Então, o livro é assim. Aí tem, por exemplo, no início, tem o capítulo que abre o livro é Uma Mulher no Exílio.
Então, é com esse capítulo que eu vou começar a leitura. Aí depois eu gostaria de ler, eu não vou ler o capítulo todo, porque senão fica muito grande, mas depois eu gostaria de ler, depois que a gente começar a conversar, um trechinho da parte da Daniel e Melina. E depois um trechinho que é bem curto dessa narrativa fragmentada das mulheres anônimas, para vocês terem ideia de como o livro é estruturado, composto. Tudo bem? Alguma pergunta? Tá ótimo, Cláudia, pelo menos para mim. Tá. Então, só para mostrar o romance. E essa parte que eu vou ler se chama Distâncias. Vou colocar o texto aqui na tela, então, tá, Claudinha? É aquele que você me passou, né? Ah, tá, é. Tá, vou botar na tela, só um minutinho. Apareceu. O corpo interminável. Distâncias. Vou esperar você baixar. Isso. Estou sozinha e levanto o braço. Me pergunto se esse gesto, por si, já demonstra insanidade. O braço levantado, o resto do corpo imóvel, a sala em silêncio. Se ergo um braço na rua, estou chamando alguém. Se ergo o braço no mercado, vou pegar algo na prateleira. Se ergo o braço na boate, estou dançando. Mas esse braço erguido para o nada entre as paredes, me diga, é o início da loucura? Não sei se penso ou falo. Às vezes, escuto a minha voz e só depois de alguns segundos percebo, sou eu falando. Às vezes, me assusto como se fosse de outra boca que saíssem as palavras. Sonhei de novo com a toca do coelho. Estava lendo ou tinha acabado de ler o livro, não importa. No sonho, o livro nunca terminava. A última página me levava de volta à primeira, e da primeira caía como num abismo na última. Eu caía, como se o livro fosse a própria toca. Nas primeiras páginas, sempre me deparava com Alice perseguindo o coelho. Mas dessa vez foi diferente. Nesse sonho, não havia coelho, havia apenas Alice. E Alice, de repente, me olhava. E só nesse instante em que ela me olhou, entendi. Eu também estava dentro do sonho. E no instante que entendi que estava dentro do sonho, tudo começou a parecer mais real. Só que numa realidade de sonho, na qual Alice não perseguia o coelho, mas me perseguia. Só que seu modo de me perseguir não era vir atrás de mim. Eu é que ia atrás dela. Como se a perseguição fosse o próprio elo magnético. Atrair ou ser atraído era um detalhe entre nós. A Alice do meu sonho era a menina loura de vestido azul do desenho animado, mas também era a Alice real da fotografia, a menina fotografada por Lewis Carroll. As duas imagens corriam, se sobrepunham, se confundiam, a Alice do desenho colorido e a Alice em preto e branco, a Alice de olhos azuis opacos e a Alice de olhos negros, nublados. Eu também corria, mas quanto mais fugia, mais me aproximava. E por mais que uma voz na minha mente soltasse gargalhadas, é só um sonho, porque você está correndo, caindo, ralando o joelho e se levantando de desespero. Por que a voz gargalhava? E por mais que eu soubesse que nada daquilo estava mesmo acontecendo, por mais que eu dissesse a mim mesma, nada disso é real, a grama não é real, é a grama escrita no livro, a ferida em meu joelho não é a real, é a ferida inventada pelo meu sonho. Por mais que eu dissesse, a queda, a dor, essa dor também não é real. Então, por que eu estou sentindo? E por mais que eu repetisse, não é real, eu a sentia fundo. E quanto mais se a sentia,
mas sabia que não tinha escapatória. Eu estava cada vez mais perto. Elas estavam cada vez mais perto. Elas, as Alices, iam me alcançar. Então, um segundo antes de darmos o bote, as duas imagens se apertaram, se fundiram e, num estalo, se transformaram numa só, uma estranha criatura. Seria ainda uma menina? Eu me perguntava, olhando aquela bizarra mistura de formato e cores. Os olhos opacos do desenho animado, emoldurados por um rosto que era para ser da menina de verdade, da menina da fotografia. Mas não era mais, era outra coisa. E, ao me virar para esse rosto, para essa coisa, foi como se o terror se manifestasse. A boca de Alice emitia uma voz infantilizada de adulto. Tudo nela era fantasmagórico. Tudo nela me chamava. Tudo em mim a atraía. Alice agora era um monstro. E a toca do coelho tinha se tornado um buraco, onde não cabia somente um coelho ou uma criança, mas uma pessoa grande, um adulto. Mas por que um adulto ia entrar num buraco de terra? Eu me perguntava no sonho. Um buraco cavado em meio a um jardim ou bosque, ou, de repente, olhei ao redor e todo verde tinha ido embora. O jardim tinha se transformado num cenário noturno e sombrio. De repente, o buraco era um fosso escuro em meio ao nada. Tive medo. A voz infantilizada da Alice monstro se unia ao olhar direto e nublado da Alice da fotografia. Eu vi a menina, e a menina, dentro do monstro, me estendia a mão, como se quisesse me avisar de alguma coisa, algum perigo. Tentei falar. Eu sei que estou em perigo. E, ao abrir a boca, ao falar, você é um monstro, é claro que estou em perigo. A minha voz saiu nublada, como no desenho animado. Gritei, eu não estou no desenho, estou num sonho, no meu sonho. De certa forma, era um alívio dizer aquilo, o sonho era meu, mas, na verdade, eu não dizia nada. Era como se o dublador tivesse apagado a minha voz e substituído por uma língua desconhecida, uma língua que não vinha do sonho, vinha talvez do buraco, uma língua que me engolia. Tive um arrepio profundo. Eu estava na entrada do buraco. Se Alice monstro entrasse nele, eu a seguiria, como a Alice faz com o coelho no livro? Lembrei que a queda de Alice era longa e lenta, uma queda interminável. Seria assim comigo? Eu cairia e olharei ao redor? O que teria no fosso, nas paredes do fosso? O que eu encontraria lá? Mas por que, afinal, eu estava tão certa de cair? De repente, as minhas mãos começaram a doer, uma dor insuportável. As juntas latejaram, como se tivessem feito um grande esforço. Mais fundo, Alice monstro falou de repente na sua língua. Não era minha, embora àquela altura eu não soubesse mais que língua falava. Mais fundo, Alice monstro repetiu, como se eu estivesse dentro do buraco, escavando, embora eu estivesse em pé do lado de fora. O tom era de ordem, mas também de socorro. Lá estava a menina. A menina, dentro do monstro, queria me ajudar, ao mesmo tempo que pedia ajuda. Ela queria que eu escavasse. Eu respondia que não podia entrar no buraco. Aquele buraco não era mais a toca do coelho, eu argumentava. Era uma cova. Eu tinha certeza de que era uma cova. A voz em minha mente gargalhou de novo. Você pode ter certeza, mas é a certeza de um sonho que se pega e se esfumaça no ar. Por isso você diz que não vai entrar no buraco. Mas o seu corpo está oscilando como se quisesse cair nele. Por isso os seus pés se aproximam da margem. Não, eu reagia. Só porque era um sonho, eu não tinha que aceitar qualquer coisa. Era uma cova. E por mais que eu gostasse do livro, eu não ia entrar numa cova. Por mais que eu estivesse dormindo e nada daquilo estivesse acontecendo de verdade, eu não ia entrar numa cova. Por mais que a cova fosse apenas uma imagem na minha cabeça, eu não ia entrar. E quanto mais eu repetia que não ia, eu sentia o contrário, como se as palavras fossem uma chave mágica que me virasse ao avesso. Eu queria estar em pé do lado de fora, mas sentia como se estivesse caindo. Eu queria correr de volta para o jardim, para minha cama, onde sonhava e tinha certeza disso, mas sentia meus dedos perfurarem a terra, as unhas escavando, até sangrar.
A voz na minha mente continuava com as gargalhadas. Você não tem certeza de nada. Olhe os seus pés entrando no buraco, olhe o seu corpo em desequilíbrio, olhe os seus dedos entreados na terra. Eu me virei para ela, para essa voz, e perguntei, por que ela, estando na minha mente, tão perto dos meus pensamentos, desse centro em que tudo se inicia, era tão cruel? Por que, estando dentro de mim, me assombrava? Já não bastava ali esse monstro? Já não bastava o meu livro preferido da infância ter se tornado um filme de terror? A voz gargalhava. Você vai cair, você está caindo, você caiu. No sonho, eu fechava os olhos para não ver que era verdade. Mas o cheiro da terra, o sangue em minhas mãos, em minhas unhas, a vertigem. Comecei a bater na minha cabeça. Para! Gritei. Para! Batia e sentia dor, como se fosse real. E de repente era. De repente, eu deitada na cama me batia, aterrorizada por essa voz em mim mesma. Eles falaram que eu ia enlouquecer. Antes de ir embora, falaram, você vai enlouquecer aqui sozinho. Na mesma hora, me abracei. De onde tiraram que não posso com meus próprios pensamentos? Ou a loucura dos outros seria, por contraste, a minha sanidade? Olhares sobre meus gestos, silêncios, palavras. Tenho me perguntado isso desde que fechar a porta, desde que escolhi ficar. Fiquei porque estou num estado em que não consigo mais partir. Há anos estou partindo, há anos não paro de ir embora. Agora fecho os olhos e digo, estou aqui, estou aqui. O meu braço pesa, erguido no ar. A dormência, o fluxo do sangue, quase não aguento. Por que insisto? O que quero provar? Já não há mais luta nem repouso, culpa nem arrependimento. O que há, me diga? Esses dias têm sido meus, posso chamar de minha vida? Na verdade, são anos, mas não tenho lembrança que ocupe tanto. Me diga, por quanto tempo um braço erguido consegue sustentar o próprio peso, sem tombar de dor? O nome, nenhum nome. A resposta é sempre não. O primeiro, aquele da infância, do nascimento, aquele gritado na hora do almoço, a janela aberta, menina está na mesa, as sandálias corridas saindo do pé, a amarelinha interrompida. Não era mesmo, aquele do início, agora já não sei. Eles falaram que no armário, na parte de cima, tem uma caixa. Nessa caixa estão os seus documentos. Os falsos, os verdadeiros, os falsos, o verdadeiro, como te chamaram, como te chamam, quem você é, quem não é mais, está tudo lá. Pegue o certo, não vai confundir um com o outro. Na hora de voltar, você vai precisar do verdadeiro, quem você é de verdade. Como te chamavam quando nasceu? Esse é o seu nome, não esquece, vai lembrar? Vou. Eles deixaram a caixa, viu. E se eu disser que ainda não abri esse lado do armário, que deixo fechado, mas se um dia eu abrir, pegar, tirar a caixa, os papéis na mão, você sabe o meu medo? Diga. O seu medo é falar um nome, depois outro, e soar tudo igual, sentir coisa nenhuma. Como sentir, como saber? Já me chamaram de tanta coisa, é tanto nome bom, antes misturado com ruim, depois que foi ficando tudo igual. No início eu tinha uma palavra só, que era a minha. Agora são todas e nenhuma. Essa infinitude é o inferno, pergunto. Será a grandeza o nosso maior engano? Essa ousadia diante do abismo? A insistência? Só o fazer redime o espírito? Penso besteiras olhando a janela. Há quem viva lá embaixo. Muitos de nós conseguiram andar por aqui como em qualquer outro lugar. Estão sempre se adaptando, se acomodando, deitam num colchão, agarram um travesseiro, pronto, dormem e até sonham. Se eu fecho os olhos, o que vejo posso chamar de sonho? O que me parece é a visão desse infinito, o que não acaba, desse inferno que não extingue, e a grandeza. Eu falei pensando em vastidão, utopias, algo amplo, como abrir a janela e ver o fim da paisagem,
Saber que atrás do fim tem mais fim e começo. Mas agora, todas as manhãs, abro os olhos e o que vejo, abro os olhos e o que lembro. Eles foram embora e não me vigiam mais, recolhendo lixo, espanando pensamentos, procurando restos, cultivando miudezas. Quando chegamos aqui, sem língua, sem roupa, sem dinheiro, sem forças, eu ainda podia afirmar alguma coisa, mas todo o saber foi se esvaindo como a água da torneira. Líquido escorregadio assim não junta como a água do rio, não acumula como a do riacho, não transborda como a da cachoeira, não aprofunda como a do mar. Que falta da natureza, que falta de tanto. Mas o que houve, o que aconteceu? É como se o tempo estivesse esperando um lugar para eu desaguar. Desaguei. E nem espero nada, porque todas as coisas já passaram. Não sei mais. Parece que só entendo quando tudo acabou e todo mundo foi embora. Eu queria entender no meio do fogo. Tem pessoas que são assim. Pegam o fogo na mão, no instante, engolem a chama ou espalham o incêndio. Eu, só depois, sozinha, penso, então foi isso. E sinto a cosquinha da brasa extinta na palma, a dor do fósforo quase apagado, o pontinho vermelho, a mísera chama. Esse é o primeiro capítulo. Acho que a Suzana travou. Sim. A Cláudia, eu acho que ela congelou. Oi, Suzana, você tinha congelado. Pois é, né? Eu não tô, eu tô longe, então eu tô num lugar muito ruim, viu, gente? Qualquer coisa, vocês já sabem que. Cláudia, Fala, você amor. você quer ler as outras partes ou primeiro falar sobre essa? Eu acho primeiro falar um pouco sobre essa, porque Eu senão também acho. fica muita leitura, né? Muita informação. Mas o que você imagina? Você quer me fazer algumas perguntas sobre essa parte, ou as pessoas querem É, falar? eu tenho, sim, eu tenho pergunta, sim. É um livro que a gente, quando lê o Corpo Interminável, né, a gente, eu imagino que tenha sido bastante sofrido escrever, né? Foi. Porque você tem essa é a coisa que eu achei mais incrível é você pegar a Alice, né? E você fazer esse paralelo, né, do buraco, né? Sim. Onde essa pessoa está, né? A gente, depois que toma consciência da história, sabe que ela é uma tortura, né? Que é uma mulher e que ela, enfim. Eu queria saber de você, assim, né? Como é que você para criar, quer dizer, porque isso é uma criação, né? Tem um fundo histórico, é uma criação, né? É, como é que como é que isso aconteceu? Quer dizer, como é que as coisas se apresentavam para você poder fazer relatar, né? Esse sofrimento, né? Eu pensei até no Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor, né? Porque é um fingidor, né? Mas finge o que é o real, né? Queria que você falasse um pouco desse. Eu não gosto muito de falar da palavra processo de criação, que todo mundo usa, né? Fica
parece aquele vazio do processo de criação, né? Mas eu fico sempre, como eu não tenho a experiência da criação da ficção, né? Eu não sou uma ficcionista, né? Então eu fico sempre achando tão difícil quando alguém consegue, como você conseguiu, relatar, né, com essa força, com essa. Fala um pouco sobre a concepção, né, Tá. dessa passagem. Essa passagem, né? Sabe que essa passagem foi a última coisa que eu escrevi. Diga. Foi. Essa parte do exílio foi escrita no final do livro, no final do processo, né? E é interessante pensar que se tornou o primeiro capítulo, porque eu acho que depois de, como você falou, foi um processo que deve ter sido sofrido, foi sofrido, mas também foi muito libertador, emocionante, sabe? Foram muitas coisas, revelador também. Não foi apenas sofrido, mas eu acho que foi preciso passar por todo o livro, toda a história da Daniel e Melina, e os recortes das mulheres na prisão, né, na clandestinidade, para conseguir escrever A Mulher no Exílio, que era uma imagem para mim, né? Mas eu sabia que estar no exílio é outro lugar, é outra dimensão, quando você é muito mais capturado pelas lembranças, né, do que houve, do que é quando a experiência ela implode e explode internamente, no seu inconsciente também, né? Muitos relatos falam que no exílio que muitos guerrilheiros enlouqueceram, entraram em depressão, não foi durante a ação, foi no exílio, quando você está lá fora, de certa fora, né, daquilo tudo. Isso, e o que te resta é sua vida interior, sua mente, seu psicológico, seu inconsciente, suas emoções em relação àquilo. Então, eu sabia que era um lugar muito difícil de entrar, assim, na escrita rapidamente. Então, eu fui deixando para o final. E quando chegou no final, a Alice já existia no livro. A Alice já era o livro que o Daniel tinha encontrado, que era o livro da mãe dele. O livro Alice no País das Maravilhas, no livro, na parte do Daniel e da Melina, é a única lembrança concreta que ele encontra da mãe, esse livro. Numa estante, no armário, no quarto de despensa da casa do avô, ele encontra esse livro todo já meio despedaçado e com a letra da mãe com anotações na margem. E ele guarda esse livro como uma lembrança da mãe. Então, o livro tem esse significado, né, de uma lembrança concreta material, e tem também essa questão de como desvendar o que está escrito ali nas margens, sabe? Nas entrelinhas ali, o que aquela mulher escreveu, em que contexto ela escreveu. Então, isso é uma agonia para ele, descobrir isso. Agora, como eu cheguei à Alice? A Alice, eu imaginava assim, que o Daniel tinha que ter algo concreto da mãe, sabe? O que seria, além dessa foto que o avô mostra para ele? E eu, no meio da escrita, como o livro fala de escrita também, né? O Daniel fala do ato de escrever, eu pensei que o livro seria bom, mas eu não sabia qual livro. E como toda a questão do corpo feminino está muito presente também, né, no romance, da tortura, a gravidez, a maternidade, tudo isso está presente no romance, isso ficou rondando minha cabeça, né? Mas eu só escolhi o Alice, que eu não tinha pensado mesmo, quando eu estava numa livraria e eu vi uma edição nova do Alice. E eu peguei para dar uma olhada, que eu adoro esse livro. Aí eu peguei e abri assim, numa página, e a página que eu abri
a Alice, quando a Alice caía no buraco a primeira vez e comia aquele biscoitinho, que ela aumentava de tamanho, depois comia de novo, ela diminuía. Aí ela fala sobre isso, de aumentar e diminuir o corpo, e me pareceu que era uma analogia, um espelhamento muito bom para esse corpo da mulher que é modificado pela gravidez, pela maternidade e também pela tortura. Mas de uma forma, é uma forma lúdica, sombria, né? Porque Alice é lúdico e sombrio ao mesmo tempo. Então foi aí que eu experimentei a Alice, eu fui gostando das associações que a Alice foi me dando, e durante o romance todo se ampliou para vários significados. E então, quando eu comecei a escrever essa parte do exílio, no final, o sonho com a Alice surgiu naturalmente, e me pareceu que fazia sentido ser um pesadelo, sabe, da personagem, e com a Alice, porque mesmo que aquela mulher não for a mãe do Daniel, for outra, cabia muito bem como contexto de um inconsciente que está ali reprimido em relação à cova, em relação à tortura, em relação a toda uma história que está muito, muito mal digerida ali emocionalmente, né? E faz o espelhamento com Daniel também. Cláudia, outra coisa também é que tipo de pesquisa você fez? Você conversou, você leu, você ouviu mulheres? Como é que você chega nesse universo? Quando eu comecei a escrever o livro, né, eu comecei a ler tudo que eu encontrava sobre, principalmente as biografias, né, as autobiografias dos guerrilheiros. E primeiro foram aquelas mais conhecidas, né, o do Gabeira, o do Wisnik, Serkis, e outros que eu fui encontrando. Das mulheres eu fui encontrando pesquisando mesmo, porque não era tão... Tem quase. Não se ouve falar nisso. Mas tem algumas produções independentes que você vai encontrando pelo meio do caminho, assim. Mas tudo assim, é raro. Mas depois da Comissão Nacional da Verdade, isso ficou mais acessível, porque no próprio site tem muitos relatos. E foi ali que foi muito importante, porque eu li muitos relatos de guerrilheiras ali, no site da CNV. E também vi filmes, e tem vários documentários também, alguns documentários muito importantes para mim. Um deles foi um da GNT chamado Mulheres em Luta, ou na Luta, uma coisa assim, acho que é em Luta, que são depoimentos das próprias guerrilheiras. Cada episódio é uma guerrilheira que fala da sua experiência e fala da sua vida, né? Dos traumas, como se recuperou, o que está fazendo agora, e como foi antes, como foi presa. Quer dizer, essas histórias foram muito importantes para mim. Tem também o filme da Lúcia Murat, Que Bom Te Ver Viva. Você chegou a ver? Vi também. Excelente. Vi também. Vi bastante a Lúcia Murat. E alguns documentários que tem no YouTube, alguns depoimentos que você encontra. Tem o depoimento da mãe da Dora Vergueiro, que está no livro, que é a personagem que é a guerrilheira que se joga na frente do trem em Berlim. A mãe dela, o depoimento da mãe dela é muito importante, foi muito importante para mim. Então eu vi também um documentário sobre filhos de guerrilheiros, falando dos pais, falando das mães,
Isso me ajudou muito na construção do Daniel e Melina, nesse sentimento de vazio, sabe? Que há dessa geração que não conheceu os seus pais, ou então que não foi criado pelos pais, foi criado pelos avós ou pelos tios, e só mais tarde que reencontrou os pais. Cláudia, quando você fala de guerrilheiros, você está se referindo à guerrilha mesmo? Ou os combatentes aqui, fora da guerrilha, os militantes do partido e tudo mais? É porque a guerrilha urbana, né? No Na livro, urbana, tá. no livro é a guerrilha urbana, não é do Tá. Araguaia, não. É porque eu não li teu livro ainda, por isso que eu estou ficando na dúvida. Não, no livro é a guerrilha urbana. Urbana, tá. Eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia Diga. sobre a questão do testemunho. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você falou da pesquisa que você fez, recorrendo a relatos de guerrilheiros, relatos de pessoas que participaram da resistência à ditadura no Brasil, os filhos. E eu queria que você falasse um pouco dessa diferença do que foi essa literatura autobiográfica de relato e do que é hoje, 50 anos depois, né, do golpe, se fazer literatura sobre esse período, e você sendo uma pessoa que está testemunhando um fato histórico que você exatamente não viveu, né? Viveu indiretamente, não é? Assim, imagino que pela sua idade você tenha crescido, talvez, durante a ditadura, mas não viveu esses fatos. Então, eu queria que você falasse um pouco como você sente essa diferença, assim, dessa passagem, desse momento em que a ditadura foi relatada por quem a viveu, como um relato testemunhal, né? E agora, como é fazer literatura com esse universo, com esse período, né? A importância disso, que no Brasil assim ainda há poucos livros, né? Pouca literatura se referindo a esse período. Pegar a literatura latino-americana, tem muito mais coisa sobre as ditaduras latino-americanas do que no Brasil. Eu queria te ouvir um pouco qual foi a sua motivação, por que você fez isso, se tem alguma história pessoal, como foi essa? Tá. Sabe que eu recorri muito também a escritoras, né, latino-americanas, não brasileiras, porque, como você falou, existe quase que uma tradição, né, da literatura latino-americana em falar da ditadura, né? Então, foi muito importante ler a Djamela, foi muito importante ler a Tununa Mercado, principalmente as duas, me trouxeram muita coisa, muita inspiração e muita força também, né? Dessa possibilidade de escrita, né? Agora, a Suzana não sei se a Suzana conhece essa história que envolve a estação. Não sei se a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso. Acho que não, porque logo veio a pandemia e a gente ficou um tempo sem se falar. Mas eu tive uma turma na estação só de mulheres. Isso foi em 2000 e... Foi logo que eu entrei, 2006. Eu entrei em 2004 que eu comecei. Então, foi assim, 2 anos depois, não sei, 2006, 2007, por aí. E eram todas umas senhoras, assim, na época estavam entre 65, 70 anos, por aí. E algumas eu mantive contato durante um bom tempo, lá mesmo na estação, encontrando e tal. E era uma turma ótima, elas eram incríveis. A gente criou um grupo ali muito legal. E, em determinado dia, uma delas escreveu um conto que falava que a personagem era uma guerrilheira e de tortura. E foi assim muito forte, foi um acontecimento assim na turma, sabe? Esse dia de conversa, de abertura. E aí ela disse que era baseado numa experiência dela real. E aí foi mais forte ainda. E eu quis saber, o curso já estava mais ou menos quase terminando, estava no 3º mês. E eu falei,
mas você não escreveu antes, por que você não escreveu antes sobre isso? E ela falou que não conseguia escrever. E que era a primeira vez que ela conseguia escrever sobre aquilo. E dentro dessa conversa, as outras alunas começaram a dizer: eu também vivi isso, eu também. Então, quando eu olhei para o grupo, eu tinha uma turma de ex-guerrilheiras, praticamente, na minha Olha só, na eu não estação. sabia disso. Nunca soube, nunca Pois soube. são essas coisas que depois a gente fala mais sobre isso, mas aquilo me marcou tanto. Não sei por que a gente não chegou a comentar sobre isso. Talvez eu tenha ficado tão impressionada que. Mas aquilo me marcou tanto. Duas coisas. O silêncio, porque já estava no terceiro mês, elas nunca tinham tocado no assunto. O silêncio delas e a dificuldade de escrever sobre aquilo. Então, isso me conectou imediatamente às minha vivência, minhas lembranças pessoais da infância, que eu, como a Luciana falou, eu fui criada na década de 70, né? Nasci na década de 70, então a minha família, eu nunca ouvi a minha família falando sobre isso, embora eu soubesse que eles não eram de direita. Minha mãe votou no Lula sempre, mas antes do Lula eu não sabia de nada, nada. E eu tive uma professora de astrologia, que eu estudava mais ou menos 15 anos, quando eu tinha 15 anos, que eu descobri em determinado momento, muito tempo depois também dela ter falado, de eu conviver com ela, quando eu tinha mais ou menos 20 anos, quer dizer, já convivia com ela há 5 anos, pelo menos, que ela tinha sido guerrilheira e tinha sido torturada. Quer dizer, ela só conseguiu falar isso um determinado dia, que eu acho que ela estava mais vulnerável, e isso saiu, isso apareceu. E depois nunca mais falou sobre o assunto. E eu ainda convivi com ela mais 5 anos, mais ou menos, antes dela falecer. Então, essa questão do silêncio era uma questão para mim. Eu não tive nada na minha família ou pessoas próximas, tirando a Aparecida, que foi a professora de astrologia, que tinha se envolvido diretamente. Mas a história, eu sempre gostei muito. Hoje eu não diria que é história com H, né, mas eu sempre me interessei muito pelas questões sociais, nem vou dizer pela história em si, e me surpreendia isso, por exemplo, na escola, que eu estudei numa escola muito diferenciada, experimental, né, um centro educacional em Niterói, e que eu fiquei sabendo que a diretora ela acolhia os guerrilheiros, né, que estavam em fuga, a dona Mirtes, né, ela escondia, ela dava bolsa para todos os filhos de militantes, ela apoiava do jeito que ela podia a resistência, e coisas que eu talvez nem saiba também. Mas na turma em si, nas aulas de história em si, não se falava muito sobre isso, a não ser alguns professores mais jovens. Eu lembro de um professor especificamente que falou muito, e isso impressionou todo mundo, sobre esse assunto. E, né, na mesma época que eu lia o Marcelo Rubens Paiva, as meninas da Lígia Fagundes Telles, que eu começava também a me buscar literatura sobre isso. E o tempo passou e esse assunto voltou. Eu escrevi Mundo de Eufrásia, que a questão feminina ficou muito forte para mim. E esse assunto voltou da ditadura quando estava na época da Comissão Nacional da Verdade, quando começou essa história em 2010.
E eu comecei a escrever e eu vi essa foto na internet de uma guerrilheira morta, que a foto é que deu início ao livro. Uma foto muito horrível, que é como está no livro mesmo, morta, de olhos abertos, toda machucada, cheia de manchas, e essa foto... Eu acho que eu fiz tantas perguntas para essa foto que o livro é meio que a busca das respostas, porque eu acho que não responde, mas é a busca das respostas levantadas por essa foto, sabe? Por que ela está morta? O que aconteceu com ela? Por que está de olhos abertos? Por que está nua? Por que essas manchas? O que aconteceu? Quem tirou a foto? E isso me levou a pesquisar fotógrafos que colaboraram com a ditadura. Essa pergunta, quem tirou a foto? E Foi atrás dos fotógrafos também. fui atrás dos fotógrafos também, porque eu fiquei impressionada, Suzana, como é que alguém entra numa sala e tira foto de uma pessoa morta desse jeito? Então, qual o nível de colaboração dessas pessoas? Lembrando que a gente estava em 2010 também, quando estava a Dilma sendo eleita, né? E tinha aquela questão toda já estava começando uma reação muito forte, né? Da direita, que depois de 2014 ficou pior, né? Então, aqui também a questão da mulher veio muito à tona quando a Dilma foi eleita. Então, todas essas coisas foram se juntando. E aí eu comecei a escrever. Foi a partir daí. Quer colocar mais um trecho? Que você separou? Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Diga. Claro. Cláudia, boa noite a todos, né? Cláudia, assim, eu tenho muita curiosidade, e você já respondeu boa parte dessas minhas curiosidades, que de todo esse processo, né? Parece, a mim, eu te ouvindo, me parece que para o assunto chegar no livro, pequenas chamas ao longo da sua vida, né, algumas histórias, elas estavam ali acesinhas, e que em determinado momento isso despontou, virou uma fogueira, né, que te levou para o livro. Mas eu tenho uma curiosidade desse antes da escrita. Como é que é seu procedimento? Nessas pequenas chamas, assim, você faz anotações, você faz uma escaleta ou não? Você vai ali, porque a gente sabe que o processo de escrita não é só uma inspiração. Olha o tamanho da pesquisa que você fez para chegar na tua história. Como que você chegou na literatura de Alice, né? Que foi uma coisa que você não programou, você chegou, viu o livro, enfim, isso tudo você vai colocando em algum lugar antes, para depois você desenvolver. Achei muito legal você contar que o primeiro capítulo foi o último que você escreveu. Como é que é essa decisão de estruturar os capítulos, sabe? Assim, eu tenho muita curiosidade de ouvir sobre isso. Tá. Cíntia, foi um processo, assim, para mim, muito, muito maluco mesmo. Maluco no sentido de que eu percebi logo no início, assim, com 20, 30 páginas escritas, eu percebi que não daria conta, que uma pesquisa não daria conta das respostas, sabe? Que o Daniel nunca ia conseguir recuperar a história da mãe. Porque todos os relatos que eu lia, todos os livros que eu lia, é aquela história de que teve muito apagamento, né? E também a própria memória é muito comprometida com a tortura, que não daria para descrever um livro assim, olha, ele procurou, ele investigou e é isso. Não seria um livro sobre uma investigação. E isso
foi muito angustiante, por um lado, no início, né? Mas, por outro lado, foi muito bom porque eu entendi que eu teria que me abrir muito, sabe? Abrir como escritora mesmo, na escrita, eu teria que me abrir para o processo, como a Suzana fala, eu adoro processo criativo, não tem jeito, sou muito curiosa com isso, e o processo se impôs. Então, o que eu percebi é que cada vez que eu escrevi muitas coisas que eu joguei fora, muitas. Por exemplo, a Júlia, que é a mãe desaparecida, ela aparecia no romance como personagem. Tinha capítulos sobre ela, na luta, sabe, numa ação. Em determinado momento, isso foi, acho que depois do golpe que tirou a Dilma, que eu fiquei bem baqueada, né, porque teve essa história também, acho que vale a pena dizer, que eu comecei em 2011 a escrever, e a ditadura era uma coisa do passado, né? Lá atrás. E o meu olhar para isso era dessa forma. O Daniel está olhando de um lugar seguro, ele está num Brasil democrático, ou pelo menos que reconquistou isso, olhando para o passado, tentando recuperar a história da mãe. O tempo foi passando e eu tive que parar de escrever, depois voltei, parei de escrever, voltei. O tempo foi passando e eu chego em 2015, digamos, 2014, 2015, e começa aquela história, sabe, que todo mundo conhece. O processo do impeachment, aquela declaração nefasta do outro no Congresso, elogiando o Ustra, e nada acontece, e todas essas coisas, obviamente, foram me apavorando, porque as pessoas pedindo a ditadura na rua. Então, para mim, eu comecei a me questionar, e o que eu estou escrevendo? Eu ia escrever, era totalmente diferente em 2011, ver a foto daquela mulher e ficar horrorizado, achando que mais dentro de um lugar do passado, e depois ver de novo a foto daquela mulher em 2015 e 2016, com as pessoas pedindo o retorno da ditadura, com o Ustra sendo enaltecido e nada acontecer. Então, aquilo exigiu de mim uma mudança criativa mesmo, estética. E essa mudança foi acontecendo, e uma das coisas que aconteceu foi o tom do Daniel, que ele tinha e da Melina também, que eles tinham um olhar um tanto quanto ingênuo, digamos assim, ou romantizado, ou ideológico demais, sobre o passado, achando como se o presente tivesse garantido, né? No sentido, estamos num chão democrático, né? E, de repente, esse chão é totalmente desestruturado, né? Ele começa a tremer, né? É como o sonho da Alice. Esse chão começa a tremer e as covas começam a aparecer. Para eles também, para a gente, né? Em 2016. E eu percebi que a mãe desaparecida, ela não podia aparecer no livro. Ela tinha que ser uma ausência. Então, eu tirei toda a parte da mãe do Daniel, de Júlia, e deixei só... Ficou um vazio enorme no livro. E eu deixei esse vazio, que foi sendo preenchido pelos relatos, pelos fragmentos das guerrilheiras, das histórias das guerrilheiras. Então, essas histórias foram muito das leituras que eu fiz, dos relatos que eu fiz, depois eu fui inspirada, eu fui escrevendo pequenos trechos, né, a mulher na prisão, a mulher que tem que deixar o filho com a sogra para ir para a cadeia, para ser torturada, e por aí vai. Então, essas mulheres anônimas foram entrando no lugar dessa mãe, né? Todas se tornaram essa mulher, e essa mulher se tornou todas.
Então, esteticamente, foi um livro muito atingido pelo que eu estava vivendo também, sabe? E eu acho que foi que o país estava vivendo. E foi importante, eu acho que isso foi muito importante, que eu tive que aprender, como escritor, me render ao processo. E ele teve que vir de outro lugar, não de um lugar elaborado. Eu não conseguia elaborar nada nesse livro, no sentido... agora vai ser isso, depois vai ser isso, depois vai ser isso, depois vai ser isso. O que eu tive que fazer quando eu cheguei na página 100? Eram tantos fragmentos que eu já estava... eu realmente acreditava que não faz o menor sentido. Nada disso faz sentido, está tudo doido. Mas aí eu fui percebendo que as conexões elas se faziam pela própria temática, pela própria dor, pelos próprios corpos ali. E eu fui acreditando nisso. Então, aos poucos, eu fui dando uma ordem, né? Lendo mesmo e falando isso aqui, fica melhor depois disso, porque tem um caminho aí de revelação para Daniel e Melina que eu fui entendendo que era bom ter um espelhamento com a história daquelas mulheres, em relação ao próprio corpo também das mulheres. Antes da gravidez Melina, acontece algumas coisas relacionadas à gravidez ao corpo. Depois da gravidez, acontece outras. Então, isso tudo foi meio que se tornando um enredo, de uma forma ao avesso, talvez, sabe? Por um espelhamento, e não por uma construção linear. Foi isso. Vou aproveitar para fazer a minha pergunta. Obrigada. Já que tu falaste ali na coisa da estética, das escolhas que tu foi, né? Que tu falou que foi fragmentando e juntando tudo. Essa tua escolha ali, eu que não li o livro, quando eu li aquele que a Camila, acho que mandou antes para a gente dar uma lida ali, eu dei uma lida rápida naquele relato, e eu na hora, assim, me pareceu uma escolha tua, né? Por um monólogo interior, um fluxo de consciência, e que para dar mais força, ou então, a minha pergunta é, todas essas mulheres anônimas, tu fez nesse estilo, assim, tipo fluxo de consciência, monólogo interior, para dar mais essa... Porque ali, quando eu li, parecia uma coisa mesmo de loucura, né? Que poderia até tu tirar desse contexto, como tu falaste, da ditadura, ele serviria até num outro contexto, de a pessoa enlouquecendo mesmo, né? Falando consigo mesma, aquelas metáforas do buraco, da cova, até a gente pode ver isso em outro contexto, além do livro, né? Como eu não tinha lido o livro, e aí eu pergunto, todas as outras mulheres entram assim nesse relato meio... Esse é o texto mais... com mais fluxo de consciência, e mais poético, e mais lírico do livro. Essa parte, são duas partes do exílio, uma agora, uma no início e a outra no meio, quando começa a segunda parte. Não, são bem diferentes, né? São bem diferentes. Uma coisa que aconteceu também e que eu fui seguindo e que eu entendi que Daniel e Melina tinham que ter um determinado tom, uma determinada linguagem, e as mulheres, nesses recortes da ditadura, da guerrilha, elas estão na terceira pessoa. E são os únicos trechos que estão na terceira pessoa no livro, com ela, né? E elas não têm nome, são anônimas. E a outra linguagem, mas cada uma também é uma linguagem. E tem também as mulheres que estão nos aparelhos clandestinos, que aí são duas, como é que eu vou dizer? São dois núcleos, né? Tem o núcleo do início, que é a mulher com o namorado, que é uma linguagem corrida, sem ponto, com o diálogo misturado com o pensamento, que não deixa de ser um fluxo de consciência, mas não é bem fluxo de consciência, não é bem o que é no primeiro,
que não é tão poético, embora tenha também um certo lirismo. E o outro são duas mulheres e uma criança, também no aparelho clandestino, que tem essa linguagem também. Então, cada parte foi ganhando, sabe, um desenho próprio. E isso me trouxe uma ideia de que não existia, que tudo ali acontecia, embora eu estivesse falando de, digamos, 2010, Daniel e Melina, 1970, 74, as guerrilheiras, no exílio, talvez, final da década de 70, não há um recorte temporal no sentido isso aqui é passado, isso aqui é flashback, isso aqui é o presente. Parece que está tudo ali no mesmo plano, sabe? Ou de memória, ou de consciência, ou de um inconsciente coletivo. A ideia fosse que tudo ficasse ali como se estivesse no mesmo lugar, sabe? Pairando ali no mesmo lugar. Cláudia, eu achei interessante quando você falou esse negócio do espelhamento, você ia lendo e tinha que ver os depoimentos espelhando na ação do livro, porque eu ainda não li o romance, certamente vou ler, mas quando eu li o trecho que veio, foram dois, né? Um fala do sonho, do pesadelo com Alice e do nome. A do pesadelo, para mim, era uma mulher numa solitária, presa, entendeu? Então, foi quase, para mim, não é um... Eu fiquei surpresa agora quando você falou que era o exílio. Quer dizer, é o espelhamento, quer dizer, a outra prisão. E o nome, aquele segundo trecho que você leu do nome, para mim, era uma mulher indo para um aparelho, para ficar clandestina, entrar na clandestinidade, exatamente. Olha, quando você sair, você vai precisar saber, você vai ficar sozinha agora. Então, eu achei fantástico. A partir da sua explicação, eu disse, caramba, espelhou mesmo, porque o que é o exílio é a prisão, e a outra parte é justamente quando vai para o aparelho e entra para a clandestinidade, e abandona o seu nome, né? Mas olha só, eu escrevi e eu disse Mulher no Exílio, isso é para mim, tá? Porque no livro não fica claro que é uma mulher num apartamento, sei lá, na Europa, no exílio, sabe? Não é isso. Ou em outro lugar. Não existe essa localização, sabe? No espaço e no tempo. Exatamente por isso, porque o que importa ali mais é o sentimento. E as circunstâncias de isolamento, de aprisionamento, de limite, de impossibilidades e o trauma. Então, cabe ser numa solitária, cabe perfeitamente. Eu pensei exatamente como a Vânia, que era uma solitária, depois era ida para um aparelho. Agora, eu queria te perguntar, de toda a tua pesquisa, qual foi o livro que mais te impressionou, que mais te marcou, que foi mais importante e por quê? Os das guerrilheiras. Agora eu não vou lembrar o nome, mas... não está aqui, que está lá na sala. Tem alguns livros que tem um livro que são só cartas de uma guerrilheira para os pais e para o namorado, ela na prisão. Eu prometo te dar o nome depois, se vocês quiserem, toda as referências que eu fiz, que eu tive. E o outro livro, tem também aquele da Margaret Hago, que foi importante, que é Memórias de Si, Escritas de Si, que também fala isso da escrita das guerrilheiras. E tem um livro também que fala Mulheres na Ditadura, acho que foi uma tese, que coloca a diferença entre as guerrilheiras voltando para casa, sendo recebidas na família, depois da prisão, ou depois da luta toda, ou depois da anistia, ou depois do exílio, e os homens, e a diferença entre essas duas recepções. E esse livro foi muito importante, porque
acho que foram 6 mulheres entrevistadas, 6 ex-guerrilheiras, e todas elas revelaram, né, uma dificuldade enorme de voltar para a família, né, de ser aceita pela família, de ser aceita pelos filhos, pelos pais, exatamente porque elas fugiram daquele lugar, né, esperado. Você tem um filho, mas você vai para a guerrilha. Aí você precisa se exilar, e a criança fica com os avós, e aí? Existe um vazio aí enorme. Só que com os homens aconteceu a mesma coisa, só que eles eram recebidos como heróis, né? Meu pai foi para a guerra e voltou, ganhou medalha, massagem e tudo mais, né? Compreensão pelo tempo ausente, e com as mulheres isso não aconteceu. Não houve, ou pelo menos nesse livro, revela que não houve essa compreensão toda, né? Quer dizer, elas realmente estavam num lugar errado, né? Elas realmente entraram num lugar de transgressão. Então, esses livros foram muito importantes. E esse documentário que eu mencionei da GNT também foi fundamental, porque assistir às próprias mulheres, né, falando, ver o olhar delas, ver o corpo delas, ver a presença delas, depois de ter vivido tanta coisa, foi muito importante. Foi muito importante para construir os personagens, para entender o que é esse corpo e o sentimento. Foi fundamental. Assim. Agora, você falou na Comissão da Verdade, e eu estou lembrando que lá as pessoas mais importantes em termos de depoimento e de luta foram mulheres. A Amelinha Teles, a Ângela, mulher do Merlino, e a Amelinha é muito você conhece essa parte aí deles, essas histórias? Sim, a Amelinha, sim. A Amelinha sofreu terrivelmente, né? A irmã dela também. Foi uma família toda. E o mais interessante não é só o que eles sofreram, mas a atitude. A família da Amelinha foi a primeira família que denunciou o Ustra e processou e ganhou. E depois a Ângela, mulher do Merlino, fez a mesma coisa. Denunciou, processou e ganhou. Então, essas mulheres aí também foram importantes depois, numa luta para denunciar a ditadura e o horror que foi. A Amelinha é o relato dela que fala da visita dos filhos? Sim, sim. Os filhos foram levados para vê-la sob tortura. Eu li esse relato, tem um livro que fala dele também, e eu usei ele numa passagem no livro, inspirado nele, né? Porque ela falou uma coisa que me marcou muito, que os filhos perguntaram para ela e para o marido: por que mamãe e papai estão azuis? Exato. Isso, você vê uma criança diante dessa barbaridade, é uma coisa... Por isso também eu me senti quase que na obrigação de colocar uma criança ali. Quando eu escrevi As Duas Mulheres no Aparelho Clandestino, e com uma delas com uma criança que não é dela, que é uma criança de outra mãe que está presa, que ela está cuidando, essa criança, esse olhar, né, essa inocência, entre aspas, claro, em relação, mas inocência no sentido de não saber, né, de não compreender, não ter consciência de tudo aquilo, e ao mesmo tempo está ali exigindo os cuidados que toda criança exige, né? E quando eu estava com meu filho pequeno, aquilo foi muito fácil, né? Mamadeira, leite, peito, barriga, afeto, abraço, né? A criança precisava disso tudo, e as duas estavam lá, quase que incapazes de ser uma mãe emprestada, sabe? E achei muito importante colocar como as crianças ficaram desamparadas e rendidas nisso tudo, diante de todas essas coisas, diante da maluquice dos adultos, né? Cláudia, é uma observação, né?
a gente está vivendo assim tempos hoje, né, em que tem esse Bolsonaro, esse Eduardo Bolsonaro, o Flávio Eduardo, eu confundo a, a quadrilha, né? Eu confundo, em que ele agora declarou que é mentira que a Miriam Leitão foi torturada. Isso É um negócio. Para falar de documentário. Isso é. Eles falam essas coisas para o eleitorado deles, né? E a gente fica indignado, porque é uma cara de pau em mentir, uma insensibilidade muito grande. Mas eles falam para o eleitorado, é sempre colocando em dúvida a palavra, né? E a tortura da Miriam não foi brincadeira, né? Numa solitária, colocaram uma jiboia dentro da solitária. É um negócio assim, sei lá, não dá nem para falar. É um nível de violência muito grande. Sadismo, né? Muito grande, horrível. É o que eu fiquei pensando aqui, Cláudia, as outras histórias, quer dizer, é uma coisa que eu observo na tua ficção, em geral, nos teus livros todos, né? É a tua preocupação sempre em contar a história por trás da história, né? É uma marca, né, da sua... Eu fiquei pensando assim, agora, né? Nós temos 700 mil mortes da Covid, né? E a quantidade de órfãos e pessoas... É uma outra história por trás da história que em algum momento vai ter que ser contada também, né? Sim, vai ter que ser contada. Não se fala disso, das famílias. É um silêncio que me lembra muito esse silêncio que eu comentei, né? E até as pessoas, por exemplo, a gente ainda não saiu totalmente, né? A gente ainda usa máscara, né? Toma cuidado e tal, mas está todo mundo mais protegido por conta das vacinas, né? Então, a gente saiu e as primeiras vezes que eu saí mesmo, foi em março, eu vi que ninguém mais falava nisso. Estava todo mundo desesperado para voltar, para sair daquele confinamento, né? E rapidamente as pessoas seguiram em frente, estão fazendo tudo, bota máscara, álcool gel e vai embora. Então, eu me lembrei muito que eu acho que é uma forma de lidar com esse trauma, porque 2 anos, quem levou a sério o isolamento, ficou praticamente 2 anos em casa, né? E quem teve morte na família, viveu esse horror, que deve ter sido perder pessoas amadas, né, próximas, por conta da doença, por conta do genocida por outro, não consigo nem imaginar o tipo de revolta, de dor e de como essa pessoa lida com o fato de sair na rua e ver que está todo mundo querendo apagar tudo o mais rápido possível e seguir em frente. Então, talvez esse silêncio que eu relatei venha desse mesmo lugar do Brasil, que chega, acabou, vamos em frente, sabe? Porque precisamos viver e não olhar para trás. Então, acho que sim, daqui a algum tempo vai ter relatos escritos, ficção, poesia sobre isso, sobre essas perdas. Com certeza. Também pelos sobreviventes que ficaram totalmente desassistidos, né? Sim. Que estão totalmente desassistidos, quer dizer, quanto morador de rua que a gente vê hoje, quer dizer, gente que perdeu tudo. Ainda tem essa parte. Tem muita coisa, né? Isso faz parte. Fala. Não, eu queria dizer o seguinte, a gente já está, olha, a hora passou que nem um vento. Já começo a olhar. Então, eu fiquei pensando assim, se você quiser ler um trechinho, só para a gente ficar com o gosto do quero mais, um trechinho.
Vocês que você preferem escolha? que eu leia um pedacinho do início do Daniel e Melina ou um Pode trechinho ser. desses recortes das guerrilheiras? Votação, guerrilheira, Daniel e Melina, guerrilheiras? Ah, Então, Daniel e Vamos- Melina, eu posso Eu ler. prefiro Daniel e Melina. Daniel e Melina. Daniel e Melina Então, ganhou? vamos lá. E aí a gente termina com o gostinho de quero mais. O livro O Corpo Interminável, gente, é um livro para... Enfim, é imperdível. Tá? Obrigada, querida. Então, essa parte que eu vou ler segue essa parte que eu li, tá? Abre a parte presenças. A imagem do corpo nu, estirado na cama, não sai da minha cabeça. Mesmo exausto, com sono, vejo um dos braços caído para fora, os dedos tocando o chão, o outro braço sobre a barriga, como se repousasse. Os olhos abertos. Ninguém pensou em fechar os olhos. Ninguém se importou com isso. Deixaram como estava. O olhar tinha essa surpresa. Ninguém se importa. Era como se antecipasse tudo o que ia acontecer depois, com o seu corpo, com o seu nome. Não me sai da cabeça essa imagem, essa consciência que está ali, palpável como o braço tombado para fora da cama, inútil como o outro braço esquecido sobre o abdômen. Andei o dia inteiro, atravessei ruas e sinais com essa imagem na mente. Quando me deitei à noite, estava tão esgotado que não senti o meu corpo. Era quase uma morte, o meu sentimento. Logo, porém, vi como isso era ridículo. Em segundos estava de pé, em segundos jantava, iria dormir, com certeza. Coloquei a foto na cabeceira. Poderia olhar a imagem novamente a qualquer momento. E fiz isso durante a madrugada, muitas vezes. Por quê? Nada havia me escapado. Eu queria mais detalhes? Os dedos roxos encostando no chão, as manchas sobre a pele, o olho mais aberto que o outro, o rosto levemente virado, a infiltração na parede, a porta do armário quebrada, a roupa pendurada no cabide. O que eu queria? Já tinha lido muito sobre aquilo, mas não visto. A imagem como um soco, não assim. Depois da leitura, eu costumava escrever alguma coisa. Era uma necessidade, sobre as palavras lidas, colocar as minhas, mas nunca imediatamente. Meu corpo precisava de um tempo, o tempo necessário para lidar com tudo, o tempo para o tempo agir. Só depois, quando as palavras saíam do papel, tomavam outro rumo, eu anotava o que tinha restado. Melina me disse que eu faço o contrário, anota a partir do esquecimento. Foi ela que me deu a foto. Foi ela que disse, Daniel, veja isto. Dias depois, eu peguei a caneta, abri o caderno e nada me veio. Eu não sabia o que escrever. O quarto pertence a um apartamento ou casa. Escolhi apartamento, apesar da imagem de alguém pulando o muro de uma casa para fugir, me remontaram a uma antiga ideia de liberdade e risco, uma ideia da infância. O apartamento tem escadas para lançar o corpo na fuga pesada e apressada, para cima ou para baixo. Um prédio com a sua altura tem a ideia do encurralamento, da queda, por isso eu escolhi, porque este corpo na cama me passa a brusca sensação de que segundos antes a pessoa estava em pé e caiu. Não quero imaginar a queda, como o corpo se deitou, como chegou naquele quarto de paredes infiltradas, se subiu as escadas sozinho, se foi levado por outras pessoas, as vozes que ainda alcançavam seus ouvidos, a violência das palavras ao jogarem-no na cama, o rangido do colchão velho quando enfim tombou. Não consigo imaginar o último olhar dessas pessoas antes de saírem. Mas olharam? Não. Chamaram um fotógrafo para registrar a cena. Alguém que olhou para o corpo e para a cama e para o quarto, buscando luz, enquadramento e foco. Ou não era um fotógrafo, apenas uma pessoa que estava ali para aquilo. Esse é o primeiro capítulo. Maravilha. Gente, que coisa. Essa ideia de que ele Impressionante. busca desdobrar
a foto para entender. Você está aqui com um fotógrafo assistindo esse relato, Delacroix, em Delacroix. Tudo bem? Né? Tá sem som, querido. Tá sem som, Delacroix. Sim, Tudo bem? tudo bem. Prazer. Muito prazer. Os fotógrafos estão sempre, vamos dizer, registrando aquilo que muitas vezes a gente não quer ver. Tenho visto exposições assim dos fotógrafos nas guerras e dá vontade de chorar. Então, esses registros são muito importantes, mas, de qualquer forma, ao mesmo tempo, são dilacerantes. Por exemplo, jogando uma criança dentro de um caminhão, a criança morta, é terrível. Então, mas o registro fica. Eu tenho fotografias cravadas aqui na cabeça, que tanto que tenho visto, são um testemunho, não é? Dizem que a fotografia é um apoio da memória. Uma frase feita, Total, eu acho que é verdade isso. É verdade. Nesse caso, Delacroix, o fotógrafo, a pesquisa que eu fiz, né, em relação que cheguei nesse personagem, era um fotógrafo que ele não era fotógrafo profissional, era um jovem que fez um curso de fotografia no Exército. E daí, desse curso de fotografia, ele foi chamado pelos militares, essa é a história real, foi chamado pelos militares para fotografar. E ele diz que ele não sabia o quê. Ele foi, quando viu, ele estava numa sala e tinha corpos ali. Então, ele fotografou. Mandaram ele fotografar, ele fotografou. E depois ele continuou fazendo isso. E ele era muito jovem, depois ele dá uma entrevista dizendo que não tinha noção do tamanho do tamanho da gravidade que ele estava fazendo, porque aqueles registros eram registros, como é que eu vou dizer, falseados, né? Porque eles armavam, é como se aquela fotografia histórica do Herzog, né? Eles armavam a cena para parecer que foi suicídio ou que morreu num tiro no meio de uma ação. Eles maquiavam as manchas, né, da tortura, passavam uma base da cor da pele, e aí o fotógrafo ia lá para isso, para fazer esse registro. É diferente de um jornalista de guerra que vai ali para o campo registrar a guerra. Então, eu tinha um comprometimento em colaborar com a ação da repressão. Então, essa era a questão. E depois, esse rapaz, quando ele tomou consciência do que aconteceu, entrou em crise, ficou muito mal, muito deprimido, e nunca mais fotografou, não conseguiu mais fotografar. É nesse sentido que está no livro, sabe? Foi inspirada a partir dessas histórias. Agora, não só fotógrafos, né? Há muitos médicos, né, que colaboraram. Eu quis pegar algo até mais, uma cumplicidade mais sutil, digamos, entre aspas, né? Porque tinha médicos que examinavam no meio da tortura, né, e falavam, pode continuar, vai aguentar mais um pouco, e davam remédios, enfim. Complicado. Cláudia, de todo modo, assim, olha, O Corpo Interminável. Corram, quem não leu, vocês vão ter essa percepção de um relato fortíssimo. Enfim, querida, eu queria assim, te agradecer esse momento, né,
essa nossa janela, uma janela super, assim, imprescindível, acho, assim, principalmente nesses tempos, né? Acho que a gente tem que trazer esses testemunhos e essa literatura, né? Que é uma literatura que é como eu acabei de dizer, né? Como a sua, né? Que tem essa preocupação em contar a história da história, e com essa porque ao mesmo tempo é duro e é poético, é duramente poético, né? É duramente poético. É muito bonito, é muito forte, muito real. Muito obrigada, Claudinha. Obrigada, querida. Por dividir Obrigada aqui. a você, obrigada a todo mundo pela troca, pela conversa, pelas perguntas. Mas beijo, eu gente. queria dizer uma coisa sobre o assunto da fotografia, que ele, primeiro, não era um profissional, e segundo, aquilo era uma montagem, um cenário terrível, uma montagem, é como a notícia falsa que são espalhadas. Isso não existe, não é? Eu me referia sobre o registro das barbaridades, a coisa mais impressionante é quando os Estados Unidos chegou naqueles campos de concentração depois da Segunda Guerra Mundial, mandaram filmar todo. Inclusive, teve Alain Resnais, que fez um filme que se chama Nuit Brûlante, Noite e Brumas, mostrando com parte documentada depois que foram descobertas pilhas de cadáveres, pessoas queimadas, como um registro para que aquela história de não pode se esquecer. Então, não pode se esquecer sobre uma verdade. Agora, sobre uma coisa fake, vamos dizer, um horror fazer com um cadáver, uma coisa assim. Mas não é representativo, não representa essa fotografia, é uma falsidade, mesmo usando coisas que aconteceram. Não é? É o que eu queria dizer aqui. Obrigado. Muito obrigado. Está terminando, mas eu queria fazer uma pequena pontuação, posso? Eu acho muito relevante em relação ao título do livro da Cláudia Lage, a fotografia. O senhor Delacroix fez uma narrativa perfeita como profissional que é e como ser humano, mas o que eu acho essencial é o seguinte: o que não se vê na foto também conta a história, também conta o horror. E, para mim, assim, ouvindo o que você ouviu, Cláudia, do fotógrafo nessa pesquisa, complementando com o que o senhor Delacroix falou sobre o trabalho, quando é ou não é profissional, para mim, o Corpo Interminável fala muito disso também. O que não se vê na foto conta muito daquela história. Então, é muito importante, tendo escolhido fazer aquilo de forma conivente ou não, ainda bem que essas fotos existem, para contar a história. Tá? Obrigada, desculpa, tá, gente? Não, gente, vamos precisar concluir por conta do tempo do Zoom. Obrigada, querida. E eu assim, queria... A Tati já está sinalizando, acho. Quando aparece a Tati ali, é porque a coisa está entrando já. Eu já fico me coçando. Eu tenho medo que caia no meio de uma fala de alguém. Tudo bem. Então, mais uma vez, assim, obrigada pela presença, tá? E obrigada mais, Cláudia. Vamos encontrar mais, Claudinha, com saudades. Vamos também. Vamos nos falar. Beijo. Beijo grande. Beijo. Muito obrigada.